Vê se tá bom aí, amor. Graça e paz. Cumprimentos amados com a graça e a paz do Senhor. Amém? Amor, dá uma olhada se tá bom aí. Estamos aqui nessa noite, então, para darmos início a mais uma lição. A lição de número 8. O Ministério de Evangelista. Amém? Esse ministério tão importante também que iniciou-se com Jesus, a obra missionária. Ele começou enviando os 70, né? Para a grande comissão. Antes de mais nada, eu quero pedir para os amados que estejam se inscrevendo no canal, curtam no canal, tá? Compartilhem. Para quê? Para que tenha mais alcance, que mais vidas sejam alcançadas com a palavra do Senhor, que esse canal venha crescer, que seja divulgado, amém? Para que a gente tenha mais recursos para melhorar a divulgação, para melhorar os estudos para vocês também. Amém? Tudo isso é para a honra e glória do Senhor, é para o reino de Deus. Estamos com 47 inscritos no canal, glória a Deus por isso. Para muitos pode ser poucos, mas para nós é bastante já. Eu creio que muito mais virá ainda, porque o Senhor tem propósito, o Senhor tem promessa sobre as nossas vidas, sobre este ministério. O ministério de ensino é um ministério maravilhoso, dentre tantos ministérios maravilhosos que temos na igreja. Amém? Então já deixa seu like aí, se inscreve no canal, amém? Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um. Só reforçando então, estamos fazendo a live hoje por conta do decreto, que está dando toque de recolher às 8 horas da noite. Eu fiquei um pouco preocupada em não prejudicar os irmãos e nem mesmo, muito menos a igreja, né? Então vamos cumprir com o decreto certinho. Se temos este recurso de fazer a live, lógico que é mais gostoso presencial, não é mesmo? Mas, infelizmente, hoje não teremos como fazer presencial, amém? Então, vamos à nossa lição. Ela é curtinha, é uma lição relativamente rápida, mas de suma importância. É o ministério de evangelista, então. O nosso texto áureo está lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 5, diz o seguinte: Mas tu se sobra em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. A nossa verdade prática, o evangelista proclama o pleno evangelho de Cristo com ousadia. É um arauto de Deus no mundo. O que é um arauto? É uma pessoa que anuncia, amém? Você que sai anunciando, amém? A nossa leitura bíblica em classe está no livro de Atos, capítulo 8, versículos de 26 a 35, e depois Efésios 4, 11. Então, primeiro é Atos 8, do 26 ao 35. E o anjo do Senhor falou a Felipe, dizendo: Levanta-te, vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Ele levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adoração. Regressava, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Felipe, veja bem que esse Espírito é com letra maiúscula, o Espírito Santo, chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo, Felipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse, entendes tu o que lês? E ele disse, como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Felipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este. Foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Por que a sua vida é tirada da terra? E respondendo o eunuco a Felipe, disse, rogo-te que me dizes, rogo-te de quem diz isso o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Felipe, abrindo a boca e começando nessa escritura, lhe anunciou a Jesus. E Efésios 4:11,
Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Então, nessa passagem do livro de Atos, nós vemos que o eunuco estava lendo o livro do profeta Isaías e ele se deparou com essa passagem que foi dito que ele, como ovelha, foi levado ao matadouro. E assim como a ovelha fica muda diante dos tosqueadores, ele também não abriu a sua boca. É interessante porque a ovelha realmente não chora quando ela vai para o abate. Ela vai quietinha, ela baixa a cabecinha e vai quietinha. Não solta um balido. E assim foi o Senhor Jesus. Não reclamou, não murmurou, porque Ele é o Cordeiro Santo. Ele é o Cordeiro imolado. Ele que morreu por nós na cruz, para que nós hoje pudéssemos proclamar o seu nome. Porque através dessa morte e ressurreição na cruz, pudéssemos ter a salvação através dele. Através do sangue que ele derramou na cruz. Amém? E o eunuco não entendia, então Felipe explicou para ele quem era e falou sobre Jesus. Então, Felipe foi nesse momento um evangelista. Ele evangelizou o eunuco. E é isso que nós vamos entender hoje nessa lição. Nós vamos ver que pela primeira vez na história da humanidade, um grupo de pessoas, de forma organizada, anunciou o reino de Deus. São os 70 que Deus envia primeiro, né? Ele começou com os 70, depois ele mandou evangelizar mais especificamente, daí como estão os 12 apóstolos. Aí ele começou então o ministério de evangelismo, para fazer evangelização. Amém? E assim ele foi aumentando o número de discípulos com o passar do tempo. E olha, a população na época de Jesus era pequena, não tinha tanta gente. E já naquela época Jesus declarou que a seara é grande, ou seja, a colheita, o campo é grande, mas são poucos os ceifeiros. Imagina hoje, então, que a população é muito maior. Por isso nós vamos ver a importância do ministério de evangelismo, porque são poucos os que anunciam a palavra de Deus. Amém? E o nosso objetivo geral da lição é mostrar a singularidade do ministério do evangelista na vida da igreja. Como assim singularidade? É algo singular, é algo simples, exclusivo, único. Amém? E os objetivos específicos, vamos abordar a respeito do envio dos 70, refletir sobre a tarefa inacabada da igreja, a grande comissão, e indicar o papel do evangelista no Novo Testamento. Eu peço para os amados, se tiverem alguma dúvida, pode estar anotando aí embaixo. Lembrando que hoje teremos tarefinha. Vou deixar uma pesquisazinha para vocês fazerem. Amém? Porque eu vejo que quando vocês interagem mais, vocês também aprendem mais. Amém? Então, quando a gente tem que pesquisar algo, quando a gente precisa estudar algo para ensinar, a gente aprende mais ainda. Amém? Então, vou deixar a tarefinha para vocês hoje, vão se preparando aí. Mas depois eu coloco na descrição do vídeo lá no YouTube e também no grupo do WhatsApp. Amém? A grande tarefa da igreja no mundo é pregar o evangelho de Jesus de Nazaré. Então, essa é a grande tarefa da igreja. O ministério de evangelista foi concedido por Deus para que, com graça e paixão, as pessoas fossem tocadas pela mensagem do evangelho. É um carisma de ordem ministerial que o nosso Papai do Céu dispensou ao seu povo. É urgente que a igreja no Brasil proclame o evangelho simples aos 4 cantos deste país, apontando para temas acerca da salvação, do perdão, do pecado de Jesus e do amor ao próximo. Do perdão do pecado em Jesus e o amor ao próximo. É bem possível haver frequentadores de uma igreja evangélica que nunca ouviram falar destes temas. Vocês podem estar falando assim, mas como assim frequentadores da igreja evangélica que nunca ouviram falar da salvação, do perdão dos pecados, através de Jesus Cristo, do amor ao próximo? Sim, infelizmente ainda existem. Infelizmente existem algumas igrejas, alguns pregadores que não pregam a Cristo, mas pregam a si mesmo. Pregam o egocentrismo, pregam somente a riqueza, não que isso seja contra, mas o principal numa pregação é o arrependimento. O principal numa pregação é Cristo, ele tem que ser o centro. Sempre, de qualquer trabalho que for feito em nome de Deus, tem que ser Cristo. Amém? Na verdade, deveríamos sempre ter Jesus como centro em tudo. Na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, na nossa vida emocional, na nossa vida espiritual. Cristo tem que ser sempre o centro. Aí seremos evangelistas em qualquer lugar que nós formos.
Agora, se Cristo não for o centro da nossa vida, aí nós não vamos cumprir a tarefa da igreja. Amém? A tarefa que o Senhor deixou para nós. O ide, né? Por todo mundo, pregar o evangelho a toda a criatura. Amém? Vamos à nossa introdução aqui. O ministério de evangelista é dado por Deus à igreja como um dom valioso. Por isso, o estudarei deste dom, deste ministério dado por Deus, concedido por Deus, como ele é tratado no Novo Testamento. Amém? Bem como sou destacada a operação nas igrejas de Corinto e Éfeso. Temos Jesus, a ordem de Jesus. A ordem para pregar o evangelho, seja o poder necessário para proclamar o evangelho com ousadia. Olha só, em sua multiforme sabedoria. Porque Deus, a sabedoria de Deus é multiforme, tem várias formas. Amém? Ele dispõe para quem? Para a igreja, para nós. Amém? O poder necessário para proclamarmos o evangelho com ousadia. Não é nem por força, nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus que nós proclamamos o evangelho a todas as criaturas. Amém? É o Senhor que nos capacita, é Ele que nos fortalece, é Ele que nos condiciona, é Ele que nos dá graça, é Ele que nos leva, amém? A chegarmos aonde Ele deseja que cheguemos. Ou seja, a alcançar e a ganhar vidas para o reino. A pescarmos, a sermos pescadores de homens. Eu tenho um comentário aqui sobre essa lição que fala o seguinte: o que é o dom de evangelista? O dom de evangelista é a habilidade especial que Deus dá a certos membros do corpo de Cristo para compartilhar o evangelho com os incrédulos, de tal forma que homens e mulheres se tornem discípulos de Jesus e membros responsáveis do corpo de Cristo. E também treina novos discípulos para evangelizar. Como assim? Só para alguns membros do corpo? O evangelista, como vocação, como chamado ministerial, sim, é como os outros ministérios. A palavra mesmo falou aqui em Efésios 4:11, que ele mesmo, ele quem? O Senhor. Isso que nós vamos ver na lição nessa noite. Aqui no ponto 1, Jesus envia os 70. Depois, se vocês quiserem, 10, do 1 ao 20. Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo de 1 a 20. E ele fala que são poucos os que anunciam. Quando Jesus enviou os 70 para anunciar as boas novas do reino de Deus na região da Galileia, ele asseverou: grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. São poucos por quê? Primeiramente, os discípulos não podem proclamar a si mesmos ou uma mensagem própria. Em segundo lugar, porque os discípulos do Senhor são enviados a falar única e exclusivamente de Jesus e do reino de Deus, jamais de si mesmos. Lamentavelmente, ao longo dos séculos, muitos foram aqueles que na seara do Senhor falaram em seu próprio nome e pregaram sua própria mensagem. Então, eles não foram evangelistas. Porque aqui ele está dizendo que para ser evangelista tem que falar única e exclusivamente sobre Cristo. Única e exclusivamente sobre a vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A nossa vida não tem lugar neste momento, no momento do evangelismo. O coração do evangelista arde por almas. O coração do evangelista queima pelas boas novas da salvação. Ah, mas então nem todos nós somos evangelistas, não no chamado ministerial, mas todos nós somos evangelistas funcionais. De uma forma ou de outra, nós pregamos o evangelho, com o nosso testemunho, falando através da nossa vida, através da nossa conversão, nosso testemunho de conversão, também somos evangelistas. Mas, ministerialmente falando, somente aqueles que falam só sobre o Senhor Jesus. Amém? Os discípulos, segundo o coração do Nazareno, ainda são poucos, mas o Senhor continua a convocar obreiros para a sua obra. Amém? Glória a Deus. Então, infelizmente, os discípulos ainda são poucos mesmo, mas o Senhor continua a convocar obreiros para a sua obra. Amém? Glória a Deus. Jesus enviou 70, por quê?
porque precisava de mais pessoas, precisavam de mais vidas, precisava de mais obreiros que fossem levar a palavra de Deus. Mas e por que são poucos os obreiros? Eu tenho outro comentário aqui que fala o seguinte, do porquê são poucos os obreiros. Porque não podem proclamar a si mesmo ou a mensagem própria. São enviados a falar única e exclusivamente de Jesus e do reino, e jamais de si mesmos. Lamentavelmente, ao longo dos séculos, muitos foram se deixando levar pelo orgulho, até mesmo pela arrogância, muitas vezes, e começaram a falar de si mesmos. Não porque eu preguei em tal lugar, tantas vidas se converteram, não porque eu falei. Não. O evangelista tem que ter sempre como foco o Senhor Jesus, o reino de Deus. Amém? E no segundo tópico, aqui no segundo ponto, ele vai falar que foi enviado para o meio de lobos. Eu acho que todos conhecem um pouquinho ou sabem quem são os lobos, né? Quão ferozes eles são. Você imagina uma ovelhinha pequenininha, desgarrada, sensível, no meio de uma matilha de lobos. O que vai acontecer se ela não tiver ninguém para defendê-la? Ela vai morrer, não vai? É nesse sentido que o Senhor colocou para os seus discípulos quando eles foram enviados do campo missionário. No sentido de que eles iriam enfrentar provações, eles estariam sujeitos a serem mortos, eles estariam sujeitos a serem presos, a serem açoitados, a serem maltratados, a pessoas tirarem proveito deles, ou então tirarem sarro, não crerem na pregação deles. Amém? Por quê? Porque proclamar o evangelho num mundo contrário ao reino de Deus certamente levaria os arautos de Cristo a serem perseguidos. Os 70 que Jesus enviou seriam rejeitados, perseguidos e até ameaçados de morte. A história da igreja nos mostra que pessoas pagaram com a vida por professar a fé em Cristo. O primeiro mártir que nós temos na história da igreja é quem? Estevão, né? Ele foi morto por apedrejamento, onde no momento Saulo de Tarso que estava ali dando a ordem para que ele fosse apedrejado. Por quê? Porque ele negou a parar de falar, a parar de proclamar o evangelho do reino de Deus. Por esse motivo ele foi morto. Tá? Entre outros que nós vamos ver no decorrer da história da igreja, se vocês pesquisarem, vocês vão ver que temos muitos outros que sofreram as consequências por proclamar o evangelho de Deus, por serem evangelistas. Nas últimas décadas, mais cristãos foram mortos no mundo que em qualquer outra época da história da igreja. Os verdadeiros evangelistas enfrentarão ainda muitas perseguições, sobretudo em países dominados por religiões anticristãs e fundamentalistas. Eles são comparados a cordeiros que se dirigem para o meio de lobos. Então, essa expressão ao meio de lobos significa que Jesus deixou claro que haveria rejeição. Vocês estão indo. Vocês têm certeza que vocês querem ir. Lógico que Jesus já conhecia o coração deles e sabia que eles tinham o desejo de fazer a obra do Senhor. Amém? Os evangelistas da época de Jesus receberam uma manifestação momentânea do poder do Espírito e foram capacitados para enfrentar todas as oposições. E não é diferente hoje. Os evangelistas de hoje que realmente desejam fazer a obra de Deus são capacitados com o Espírito Santo para enfrentar todas as oposições. Porque a palavra de Deus fala que não é por força nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. Depois eu vou colocar um quadrinho ali vai estar nos slides, né? No vídeo, lá no canal do YouTube, mas também vou estar postando no grupo de estudo bíblico do WhatsApp. Intolerância religiosa. Fala que até hoje 70 milhões de cristãos foram mortos por causa da sua fé. Deste total, 45 milhões somente no século 20 e nos últimos 10 anos, 160 mil. Então, olha só, nos últimos 10 anos, 160 mil cristãos foram mortos por não negar o evangelho. Atualmente, um cristão é assassinado a cada 5 minutos.
De cada 10 perseguidos em países islâmicos, 7 são cristãos. Desde 1945, 10 milhões de cristãos emigraram por conta das perseguições. Isso é muito sério. Isso é um ponto até para nós estarmos colocando em intercessão. Ah, irmã, eu não tenho chamado para ir, eu não tenho condições financeiras para ir para outro país. Fazer missões não é só indo, é indo, orando e contribuindo. Se na sua igreja tem um campo missionário, tem missionários na obra, contribua. Se na tua igreja tem missionários, você não pode contribuir financeiramente, ore por eles. Ah, mas a minha igreja não tem missionários fora, não tem. Ore por aqueles que estão em campo missionário, independente de ser da sua denominação ou não. Ore para que o Senhor revista a vida deles com autoridade. Ore para que o Senhor entre com providência nas áreas que eles precisam. Ore para que o Senhor abra o coração daqueles a que eles estão pregando o Evangelho, para que recebam o Senhor Jesus. Ore para que eles não venham esmorecer na fé. Ore para que o Espírito Santo os fortaleça cada dia quando não tiverem comida, não tiverem roupa, não tiverem calçado, não tiverem onde dormir, tiverem que se esconder por conta da perseguição. Orem para que vasos, servos de Deus, sejam levantados para ajudar essas vidas. Ore para que no momento de perseguição, os perseguidores fiquem cegos momentaneamente e não percebam que os cristãos estão ali. Ore para que a obra de Deus seja fortalecida a cada dia, principalmente nos países mais atingidos, como a janela 10x40, por exemplo, que é a região mais difícil de se evangelizar. Há uma urgência iminente do evangelismo. Vamos orar para os nossos missionários. Vamos orar para os nossos evangelistas. Vamos orar para que Deus levante mais trabalhadores para a seara, mais evangelistas com o coração ardendo pela obra de Deus, ardendo em levar a palavra, ardendo em fundar uma nova igreja. Nós vamos ver na lição que na Europa, vários países da Europa já têm milhares de igrejas fechadas. Onde antes louvava-se o nome do Senhor, hoje são bares, prostíbulos, cinemas, mercados ou qualquer outro ponto de comércio, e menos para que foi criado aquele prédio. A princípio foi criado para ser casa de Deus, casa de oração, lugar de acolhida. Mas por conta do esfriamento espiritual, por conta da falta de obreiros, por conta da falta de evangelistas, foi esfriando a obra de Deus. Então vamos orar, vamos clamar, amém? Para que o Espírito Santo venha tocar nas vidas, amém? No ponto 3 fala que os sinais e as maravilhas confirmam a palavra. Jesus deixou muito claro que o exercício da evangelização, que no exercício da evangelização, o seu poder, o poder de quem? O poder de Deus ia se manifestar, a fim de que fosse confirmado o reino de Deus entre os homens. Então Jesus sempre deixou claro, vocês podem ir, porque quando o exercício de evangelização for feito através da minha vida, através do meu poder, vai se manifestar meu poder. Quando for debaixo da minha vontade, debaixo da minha cobertura, vai se manifestar o meu poder para confirmar. E os 70 discípulos receberam o poder em nome de Jesus para pregar a mensagem do reino de Deus com graça. Quando voltaram da missão, os evangelistas maravilhados e surpreendidos diziam: Senhor, pelo teu nome até os demônios se sujeitam, aleluia. Mas naquele momento Jesus falou-lhes de uma realidade que eles não compreendiam. Aquele poder era para confirmar a palavra do reino de Deus, não a palavra do homem. O verdadeiro significado de desfrutar da alegria do Espírito não é primeiramente ver milagres, mas saber que através da exposição do Evangelho de poder, temos os nossos nomes escritos nos céus. Olha que lindo! O verdadeiro significado de desfrutar a alegria do Espírito não é primeiramente ver milagres, mas saber que através da exposição do Evangelho, que Evangelho? O Evangelho de poder, de cura, de salvação, de transformação, teremos os nossos nomes escritos nos céus. Amém? Glória a Deus! E é isso mesmo. Então, a nossa maior alegria não tem que ser pregar o evangelho. Aliás, desculpa.
não tem que se ver os milagres. Lógico, temos que ver o milagre também. Precisamos, nós nos alimentamos disso também. Porque milagre é resultado da nossa fé, da nossa crença em Jesus. Mas, acima de tudo, a nossa alegria, a nossa esperança tem que ser saber que o nosso nome vai estar escrito no livro da vida. Que no dia que Jesus voltar para buscar a sua igreja, iremos com ele. Aleluia, glória a Deus. Amém. Então, o verdadeiro significado é esse. É saber que através da exposição do evangelho, teremos os nossos nomes escritos no céu. Em Lucas 10, 20, ele fala o seguinte: mas não vos alegrei porque se vos sujeitam os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Lucas 10, 20. Amém? E o ponto 2, nós temos então a grande comissão. O que é a grande comissão? Está lá no livro de Mateus 28, 19 e 20 e Marcos 16, 15 a 20. A ordem dada por Jesus aos seus discípulos após a sua ressurreição foi: ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Essa ordem é chamada comumente de a Grande Comissão. É o apelo de Jesus para os discípulos anunciar o Evangelho até as últimas consequências. Foi neste espírito que o apóstolo Paulo encarou a tarefa de evangelização. Está lá em 1 Coríntios 9, 16. Então, Jesus deixou claro que o Evangelho deve ser pregado a toda criatura. Está lá em Mateus 16, 15. Dessa forma, onde existir um coração sem Jesus, ali um campo missionário. Amém? Então, onde tiver uma vida que ainda não ouviu o nome de Jesus, ali é um campo missionário. Quantos pregadores, talvez a gente conheça, que começou, que pregou para uma pessoa? E essa uma pessoa que foi evangelizada, quantas milhões de almas ganhou? Então, não se preocupe se você está ministrando para uma vida, para 10, para milhões. Não. Preocupe-se em fazer a vontade de Deus. Preocupe-se em fazer o seu melhor. Preocupe-se em ser um evangelista que tem um coração ardente na obra do Senhor. Um coração que arde pelas vidas. Um coração que queima pelos perdidos. Um coração que anseia ver os cativos libertos. Um coração que anseia ver os doentes curados. Um coração que anseia ver os tristes com vestes de alegria. Jesus. Quando tivermos essa ardência, quando tivermos esse chamado latente em nosso coração, para sermos evangelistas, para levarmos o evangelho de Cristo, o evangelho transformador, o evangelho do reino, aí sim estaremos cumprindo a grande comissão do ID. Amém? Glória a Deus. Em 2 grupos. Que grupos são estes? É o grupo do quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Aqui o Evangelho de Marcos destaca que há 2 grupos de pessoas diante da mensagem de Jesus: os que crêem e os que não creem. Acerca da salvação, os evangelhos não se preocupam com nacionalidade, raça, sexo ou condição financeira. Não há judeu, não há gentil. Toda a humanidade é carente da graça de Deus e precisa decidir o seu futuro eterno, crendo ou não no Evangelho. Para vocês saberem onde está essa questão que os evangelhos não se preocupam com nacionalidade, raça, nada, leiam Gálatas 3, 28. Não há gentil, está lá em Romanos 3, 9, 10 e 23. Amém? E aí temos então a grande comissão. A tarefa de evangelização no mundo está inacabada. Apenas 33% da população mundial é composta por cristãos das várias confissões de fé. Porque ainda existe no mundo os que creem e os que não creem em Jesus. E diante do principal assunto que é a salvação, Jesus dividiu a humanidade nesses 2 grupos. Lembrando o seguinte, que crer na Bíblia não significa apenas acreditar que existe, mas principalmente obedecer e servir. Está lá em 2 Tessalonicenses 1, 8. E os 5 passos para a salvação é ouvir o quê? A palavra de Deus.
Crer. Crer em quem? Em Cristo Jesus, que morreu e ressuscitou naquela cruz. Arrepender-se. Arrepender-se do quê? Dos seus pecados. Aceitar a Cristo como o quê? Como seu único e suficiente Salvador. E depois, então, testemunhar de Cristo a todos que estiverem à nossa volta. Esses são os 5 passos da salvação. Ouvir a palavra de Deus. Crer naquele que morreu e ressuscitou para nos salvar. Arrepender dos nossos pecados. Aceitá-lo como nosso Senhor, único e suficiente Salvador. E depois testemunharmos do que ele fez por nós. Amém? E dessa forma, então, conseguiremos nos tornar cristãos autênticos e verdadeiros e garantir nosso lugar nos céus. Amém? Então ele fala aqui que, ó, 33, olha só, gente, é muito pouco. 33% só da população mundial é composta por cristãos. Há regiões em que o número de cristãos está diminuindo. Na Europa, por exemplo, recentemente na Alemanha, cerca de 340 igrejas fecharam as portas. Em Portugal, quase 300. A Holanda e a Inglaterra são países considerados pós-cristãos. Ainda na Europa, cerca de 1.500 templos foram transformados em mesquitas, restaurantes, bibliotecas e casas de show. Olha só, lugares onde antes pregava-se a palavra de Deus, havia arrependimento, havia louvores, havia adoração, havia entrega, havia cura, havia libertação, havia conversão. Hoje, perdição, pecado, divertimento, ou seja, dando lugar para a carne. E por quê? Porque o mundo está maligno. E Satanás sabe que se nós atingirmos a nossa meta, nosso objetivo de levarmos a palavra de Deus aos 4 cantos do mundo, ele perde definitivamente o seu poder. Então, o que ele faz? Ele tem tentado angariar mais e mais soldados para a obra dele, para o reino dele. Então, nós temos que nos colocar como guerreiros de Cristo, como soldados, como evangelistas mesmo, e conclamar a palavra do Senhor. Temos que marchar. Mas eu não tenho como sair mais ora. Todos nós temos condições de orar. Todos nós temos condições de clamar ao Senhor para que fortaleça os evangelistas e que levante mais evangelistas e missionários na obra. Aleluia. Que fortaleça os nossos pastores, que fortaleça os nossos líderes. Que hajam ainda igrejas engajadas, que ainda hajam igrejas verdadeiras, genuínas, autênticas, que ainda pregam o verdadeiro evangelho de Cristo. Que ainda pregam arrependimento, que ainda pregam a conversão, que ainda pregam a salvação, que ainda pregam a palavra de Deus. É nossa obrigação como cristãos orar, interceder e clamar para que haja um renovo, que haja um reavivamento, que haja um despertar, que nesse período de pandemia sirva de lição. No começo da pandemia parece que os cristãos tinham começado a voltar para esse avivamento, parece que os cristãos tinham começado a voltar-se para Deus. Mas parece que conforme a pandemia foi se alastrando, foi se esfriando, foi voltando a uma normalidade, foi meio que se acostumando e parou-se de interceder tanto, parou de orar tanto. Eu falo isso por mim também. No começo da pandemia eu orava muito mais, pedindo mais para que o Senhor entrasse com providência. Aí a gente vai vendo que o Senhor está entrando com providência aqui e ali e acaba relaxando um pouco. Mas eu falo isso para mim, eu preciso. Ontem Deus falou muito comigo na ministração. Falou muito mesmo. Eu preciso de mudança. E eu preciso de mudança para que eu possa ser a mudança na vida dos outros também. Porque se não houver mudança em mim, o Espírito Santo não pode usar a minha vida para agir na vida dos outros. Ele não pode usar a minha vida para ser um evangelista. Ele não pode usar a minha vida. Por isso eu tenho clamado ao Senhor dia após dia. Por isso eu tenho me derramado na presença do Senhor. Amém? Porque eu preciso do Senhor. Eu necessito do Senhor. E o mundo precisa de Cristo. E nós, como cristãos, precisamos anunciar esse evangelho. Precisamos anunciar esse Cristo que salva, que liberta, que cura, que transforma, que regenera. Não é só aquele Cristo que dá uma casa nova, um carro novo, não. É essencialmente aquele Cristo que tira você do lamaçal do pecado. É essencialmente aquele Cristo que te resgata da vida mundana, da vida suja em que vivíamos. É essencialmente aquele Cristo que transforma de dentro para fora. Que quem te conheceu no passado e te encontra hoje fala, olha o que Deus fez na sua vida. E olha o que Deus vai fazer através da sua vida.
Então seja você também o evangelista. Seja você também o semeador da palavra de Deus. Amém? Aqui temos um Conheça Mais. Ele fala que o evangelista é essencial no propósito de Deus para a igreja. A igreja que deixar de apoiar e promover o ministério de evangelista cessará de ganhar convertidos segundo o desejo de Deus. Tornar-se-á uma igreja estática, sem crescimento e indiferente à obra missionária. A igreja que reconhece o dom espiritual de evangelista e tem amor intenso pelos perdidos, proclamará a mensagem da salvação com poder convincente e redentor. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então, a grande comissão hoje, segundo alguns estudos do Centro Global de Estudos sobre o Cristianismo, fala que havia cerca de 440 mil missionários cristãos atuando pelo mundo em 2018. Olha só, 2018. Isso há quantos anos atrás? Somente 3 anos. O ID que Jesus falou foi direcionado a todos os cristãos. Dessa forma, todos são chamados a fazerem parte da grande comissão. Amém? Glória a Deus. E aí temos o dom ministerial de evangelista. Antes disso, se a igreja não experimentar um real e poderoso avivamento espiritual em poucas décadas, a Europa se tornará num centro multirreligioso, ou o cristianismo não mais a influenciará. Precisamos reevangelizar o continente europeu. Amém? O dom ministerial de evangelista, no ponto 3. Vamos ver o conceito de evangelista. O termo evangelista deriva do verbo grego euangelizo, isto é, transmitir boas novas do evangelho. Como dom, refere-se àquele que é chamado para pregar o evangelho. Foi concedido pelo Pai através de uma capacitação ministerial, objetivando propagar o evangelho de Cristo para toda a humanidade. O evangelista tem paixão pela salvação dos perdidos, esmera-se por buscar da parte de Deus mensagens inspiradas para tocar corações e quebrantar almas dos pecadores. Então, o que o evangelista faz? O evangelista tem paixão pela salvação dos perdidos. Ele se esmera em buscar da parte de Deus, tá? Mensagens inspiradoras para tocar os corações e quebrantar a alma dos pecadores. Amém? Nós temos aqui três tipos de evangelista. O evangelista comum, que é Marcos 16:15, que todos nós somos, que é a grande comissão. O evangelista cooperador, aquele que coopera dentro da obra, dentro da igreja. E o evangelista ministerial. O evangelista ministerial é aquele que, por meio do dom de Cristo, consegue evangelizar grandes massas e atraí-las ao senhorio de Jesus Cristo. O evangelista cooperador é aquele que auxilia nos ministérios de evangelismo, que num curso de evangelismo, faz uma panfletagem na rua, entrega um folheto, fala do amor de Deus. E o evangelista comum somos todos nós que participamos da grande comissão, da grande ID de Jesus Cristo. Amém? E o papel do evangelista? O evangelista é, por excelência, o pregador de boas novas da salvação. Através da sua mensagem, vidas são alcançadas e conduzidas a Deus. Muitas vezes, o evangelista torna-se um plantador de igrejas, como tem ocorrido em diversos lugares do Brasil e pelo mundo afora também. Um evangelista cheio da graça de Deus poderá tocar corações com a mensagem do evangelho, de modo tão convincente, que leva o povo a crer e acatar as boas novas da salvação e ao Salvador Jesus. Amém? E a finalidade do ministério de evangelista. Da mesma forma que o ministério do apóstolo e do profeta, o do evangelista tem por finalidade preparar os santos do Senhor para uma vida de serviço cristão, bem como a edificação do corpo de Cristo. Está lá em Efésios 2, 20 e 22. Por isso, espera-se desse obreiro que o fundamento do seu ministério seja Jesus Cristo, o nosso Senhor. Não pode haver outro fundamento senão Cristo. O evangelista também deve, em tudo, ser sensível à voz do Espírito Santo.
A exemplo de Felipe, o obreiro deve ser obediente ao Senhor, seja para pregar para multidões, ou seja para falar para uma única pessoa. Atos 8, 6 e 26 ao 40. Outro aspecto importante deste ministério é a habilidade que o evangelista deve ter na transmissão das boas novas. O arauto de Deus precisa ser capaz de responder a seguinte pergunta dirigida ao pecador: entendes o que lê? Então, acima de tudo, o evangelista tem que ter domínio da palavra. Esse domínio da palavra não é simplesmente eu conheço, eu sei ler, eu conheço onde está o versículo tal, eu sei onde está tal coisa. Não é só isso. Ele precisa muito mais do que isso. Ele precisa ter uma linguagem clara, simples e objetiva. Então não tem que ser uma pessoa eloquente? Não, ele pode ser uma pessoa eloquente. Mas ele tem que saber o público a quem ele vai falar. Ele tem que saber se dirigir a cada tipo de pessoa da forma que aquela pessoa vai entender. Um exemplo, se eu chegar para um médico e perguntar para ele qual a enfermidade, por exemplo, que eu tenho, ou que aquela uma pessoa que está internada ela tem, e ele começar a falar em termos técnicos, eu não vou entender nada do que ele está dizendo. Porque sofreu uma luxação no lado posterior, não sei. Eu não vou entender nada. Agora, se ele falar, fulano de tal, sofreu um ferimento no ombro, assim, eu vou entender, porque é a minha linguagem. E assim é o evangelista. Ele tem que dominar a linguagem cristã, mas ele também tem que ter facilidade para explicar a palavra de Deus, capacitado pelo Espírito Santo. Então, se não for capacitado pelo Espírito Santo, não tem jeito. Só para reforçarmos aqui, então, o evangelista é, por excelência, o pregador das boas novas de salvação. Através da sua através da sua mensagem, vidas são alcançadas e conduzidas a Deus. Muitas vezes ele torna-se o quê? Um plantador de igrejas. O evangelista cheio da graça poderá tocar corações com a mensagem do evangelho, de modo tão convincente que leva o povo a crer e a acatar as boas novas da salvação e ao Salvador Jesus. Amém? Então, o evangelista tem essa missão de levar as boas novas de Cristo de forma tal, a unção sobre a vida dele é tão grande, que no momento que o evangelista leva a palavra, a pessoa é tocada tão fortemente pelo Espírito Santo que não tem como, ela se arrepende e se entrega. Lógico que às vezes não é tão rápido assim, mas no geral é assim. Amém? Aqui no subsídio teológico, ele fala que a palavra evangelista é encontrada 3 vezes no Novo Testamento. Os evangelistas estão relacionados junto com os apóstolos, profetas, pastores e doutores, como aqueles que são chamados para compartilhar a construção da igreja. Efésios 4:11. Filipe foi chamado de o evangelista, lá em Atos 21:8. Embora fosse um dos 7 escolhidos para aliviar os apóstolos a tarefa de distribuir alimentos, que está lá em Atos 6:5, ele foi especialmente notado por sua atividade evangelizadora. De Jerusalém, ele foi até Samaria e pregou com grande sucesso. Atos 8:4. Dali, foi enviado para evangelizar um oficial da corte etíope, que estava viajando para casa depois de visitar Jerusalém. Atos 8:26. Então, pregou o evangelho desde Azoto até Cesareia, onde tinha a sua casa. Atos 8:4 e 21:8. Olha que lindo. E para nós concluirmos, então, o dom ministerial de evangelista é concedido por Deus a algumas pessoas conforme o propósito do Espírito Santo para fortalecimento e edificação das igrejas locais. Isso, porém, não significa desobrigar os crentes individualmente do labor, do trabalho da evangelização. Todo seguidor de Cristo, isto é, todo aquele que se acha discípulo de Jesus, tem na sua caminhada firme compromisso de propagar a mensagem do Evangelho. E deste compromisso não se pode apartar um único milímetro. Que Deus levante mais evangelistas para a grande seara. Vou até repetir. Todo seguidor de Cristo, isto é, aquele que se acha discípulo de Jesus. Aleluia! Tem em sua caminhada cristã o firme compromisso de propagar a mensagem do Evangelho.
E deste compromisso não se pode apartar um único milímetro. Que Deus levante mais evangelistas para a sua grande seara. Na última quarta-feira, a Karen falou sobre compromisso, sobre comprometimento na obra. E será que nós temos hoje, na nossa igreja, no nosso meio, evangelistas? Quem aí tem o coração ardendo por Cristo? Ardendo pelas boas novas do reino? Aleluia! Quem aí tem o desejo de pregar o evangelho grandemente, independente do que venha acontecer? Que nós possamos ter esse desejo, porque nós somos evangelistas comuns, mas podemos ser um evangelista cooperador, e se Deus desejar, até mesmo evangelista ministerial. Amém? Porque o evangelismo, só para a gente entender um pouquinho melhor, é um sistema que foi criado por Cristo. Jesus criou o evangelismo e colocou em prática através da evangelização. E de lá para cá, a igreja sempre procurou se organizar de forma que o evangelho seja levado a toda criatura. Então, o evangelismo é um sistema e a evangelização é a prática deste sistema. Que Deus venha transbordar de graça sobre as suas vidas, a vida de cada um que está assistindo essa live, a vida daqueles que vão compartilhar essa live, que vão deixar o seu like aí. Amém? Para que o Senhor possa continuar despertando no coração dos seus filhos, no coração da igreja, o desejo de levar a palavra, o desejo de tornar-se um grande evangelista. Aleluia! Lembrando que a seara é grande e poucos os trabalhadores, poucos os ceifeiros. Eis aí mais um ministério a ser buscado por aqueles que desejam. Clame ao Senhor, peça para Deus, Senhor, conceda-me o desejo do meu coração, mas que o desejo do meu coração seja alinhado com o seu. E assim, amados, não vai haver problema nenhum, dificuldade nenhuma. Pode ter a maior dificuldade humanamente falando, mas será simplesmente uma barreira a mais a transpor. Porque terão certeza que o Espírito Santo será sobre a vida de cada um de vocês, guiando os seus passos, direcionando, capacitando, fortalecendo, renovando. E, acima de tudo, usando as suas vidas como instrumento, como canal de bênçãos na vida de cada um a que receber a palavra de Deus. Amém? Eu vou deixar depois a tarefinha, vocês vão pesquisar sobre eu vou deixar 3 aqui, evangelistas notáveis, que são 3, temos muitos outros nomes, mas eu vou deixar 3 aqui como referência. Vocês irão pesquisar rapidamente uma pequena biografia, um pouquinho da história, quem foram eles. Um deles é John Wesley, quem nunca ouviu falar. O outro é Charles Finney e David Wilkerson. Depois eu vou postar lá no grupinho do WhatsApp o nome. Quem quiser estar pesquisando, aprender um pouquinho mais. Eu vou deixar também no canal do YouTube lá nas descrições, para conhecer um pouquinho mais quem foi a vida desses caras aí, desses 3 homens aí. Amém? Entre tantos outros que tivemos, Billy Graham, é um grande nome do evangelismo também, entre tantos outros. Amém? Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Eu espero ter conseguido passar pelo menos um pouquinho do que é o Ministério de Evangelismo. Amém? O que eu não pude passar, que o Espírito Santo possa estar ministrando no coração de vocês. Eu sei que tem muito mais informação, se nós vamos estudar a fundo. Quem tiver interesse, pesquise. Amém? Se eu tenho alguns livros aí, posso estar indicando também em PDF, se alguém quiser estar se aprofundando mais nessa questão do evangelismo. Amém? Mas que Deus abençoe grandemente a vida de cada um. Semana que vem estaremos juntos novamente, se Deus assim permitir, se Jesus não voltar antes. Amém? Deus seja louvado pela vida de cada um que está assistindo essa live e que irá assistir posteriormente. Compartilha, se inscreve no canal, abençoa a obra de Deus. E, acima de tudo, orem por mim, orem pela minha família. Orem pelos nossos pastores. Nós precisamos de oração. Nós precisamos de vocês. Amém? Deus abençoe grandemente a vida de cada um. Amém?